O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Existem pessoas que nunca estão satisfeitas com nada e sempre procuram algo diferente para preencher o vazio. São como buracos negros. E depois que são descobertos, dizem que se arrependeram. A única hipótese em que eu consideraria acreditar em alguém que diz estar arrependido é se essa pessoa confessar antes de ser pega. Do contrário, é só fingimento. Mas vamos ver se esse é o caso hoje. Bora lá! Minha esposa infiel trocou nosso casamento de 10 anos por chantilly com cliente. Agora ela está arrependida e se humilha para voltar. Já notou como uma única notificação pode desfazer 15 anos da sua vida mais rápido do que qualquer discussão jamais conseguiria? Em um momento, você está discutindo a pressão dos pneus. No próximo, está lendo um sexting com tema de sobremesa que definitivamente não era para você. Descobri que minha esposa há 10 anos me traía por causa de uma mensagem de texto que ela me enviou por engano. Eu me livrei dela sem remorso. Eu, homem de 42 anos e Carol, mulher de 40 anos, fomos casados por 10 anos e nos conhecemos há quase 15. Namoramos por 4 anos cravados, porque o dia em que nos casamos foi exatamente 4 anos após o dia em que oficializamos o namoro. Sinto um calor no peito quando lembro daqueles primeiros dias, quando o amor entre nós era tão forte. Tenho tantas memórias boas com ela. Infelizmente, não faz sentido eu me apegar a elas por mais tempo, porque ela estava me traindo, e eu nunca me senti tão mal por nada na minha vida. Uma grande parte de mim gostaria de ter passado o resto da vida sem descobrir a traição. Sei que é algo covarde de se dizer, mas odeio a sensação de saber que tudo o que passei a vida construindo vai desmoronar. Construí uma vida para mim, mas também construí uma vida para passar com ela, e agora sei que tudo isso vai desaparecer. Não tenho interesse em começar uma vida nova com outra mulher, porque nenhuma outra mulher é ela. Eu sei que ela me machucou. Sei que não deveria mais amá-la, mas eu a amo. O amor é louco assim, e por mais que eu saiba que algumas pessoas serão duras comigo, se você nunca esteve em uma situação semelhante, simplesmente não será capaz de entender como é a sensação. É uma sensação de lixo absoluto. Ela é cofundadora de uma empresa de design de interiores com uma amiga e, no tempo em que estamos casados, o negócio deixou de ser apenas duas mulheres lutando por clientes para se tornar algo bem grande. Elas não precisam mais mandar e-mails frios ou bater de porta em porta como faziam antes. Sempre tive orgulho do que elas construíram, e sempre apoiei da maneira que pude. Elas atendem todos os tipos de clientes, e um deles era um cara chamado Paolo, sobre quem ela me falou. Inicialmente, era apenas um trabalho grande para elas, mas ele acabou se tornando um cliente recorrente. Ele é da Itália, mas é rico e tem várias propriedades e negócios aqui, então está constantemente voando para cá e precisando de decoração. Fiquei muito feliz por a empresa ter conseguido um cliente recorrente desse nível. A fidelidade de um cara assim era muito importante. Meus sentimentos sobre ele começaram a mudar muito, quando ela me disse que ele estava flertando pesado com ela. Ele não era assim com a sócia dela, apenas com ela. Ela deixou claro que era casada, mas ele continuou. Quando eu disse a ela que precisava haver um limite, especialmente se continuassem fazendo negócios, ela me disse que teria uma conversa muito séria com ele. Isso aconteceu e, depois, ela me disse que ele concordou em se afastar. Perguntei sobre ele uma ou duas vezes depois disso, e ela disse que ele tinha voltado a agir normalmente, então fiquei aliviado. Isso foi o que me disseram, pelo menos. Com as novas informações que tenho, acho que provavelmente fui enganado desde aquela época. Eu estava no trabalho e recebi uma mensagem dela. Estava no meu intervalo e vi a mensagem assim que chegou. Vi a notificação de uma mensagem com uma foto, que dizia, e você vai fazer gostoso como fez da última vez. Com chantilly e chocolate também. O último assunto que tínhamos conversado não era íntimo de forma alguma, então fiquei um pouco surpreso. Levei no máximo 5 segundos para abrir a mensagem, mas quando abri, ela já tinha sido apagada. Fiquei tão confuso, e meu primeiro instinto não foi perguntar o que aconteceu. Eu queria ter certeza de que tinha lido direito e, como uso um Samsung, consegui verificar meu histórico de notificações para ver o que dizia. Era exatamente o que eu tinha lido e, honestamente, eu estava incrivelmente confuso. Tínhamos literalmente acabado de falar sobre os pneus do carro dela, então minha primeira suposição foi que a mensagem não era para mim, especialmente porque ela a deletou. Se ela não tivesse apagado, eu talvez estivesse disposto a acreditar em qualquer história que ela inventasse. Ela me ligou imediatamente. Deixei o telefone tocar por um tempo e depois atendi. Ela parecia estar respirando rápido, e perguntei o porquê. Ela disse que era porque estava movendo alguns móveis. Deixei passar. Segui com o papo furado que ela estava fazendo, mas parecia que não havia um motivo real para a ligação.
Ela me perguntou como eu estava 2 vezes durante a chamada, e eu apenas agi com naturalidade porque percebi que ela estava tentando sondar se eu tinha visto a mensagem ou não. Pela forma como agi, minha suposição é que ela acha que eu não vi. Quase dava para notar quando ela se deu por satisfeita de que eu não sabia de nada. Ela encerrou a ligação logo em seguida. Alguns minutos depois, mandei uma mensagem perguntando o que ela tinha deletado, e ela simplesmente inventou a mentira de que era para a sócia dela e que enviou para mim por engano. Ela perguntou: "Você não viu antes de eu deletar?" Achei que tivesse visto. Eu disse que não, porque sabia que isso a deixaria tranquila. Eu não tinha confirmação de nada, mas tinha o suficiente para me sentir horrível. Não consegui focar no trabalho depois disso, porque parecia que uma parte importante da minha vida estava desmoronando. Eu estava pensando o pior. Não haveria uma explicação sensata para nada daquilo, porque se houvesse, ela teria sido sincera desde o início em vez de agir de forma suspeita. Quando cheguei em casa naquela noite, notei o quanto ela estava cautelosa comigo. Era como se estivesse tentando observar meu comportamento para descobrir se algo tinha mudado. Sei que ela estava se matando por dentro por causa do erro que cometeu. Eu me senti muito chateado, mas decidi não mostrar a extensão total disso. Apenas um pouco. Ela queria saber o que havia de errado, então eu apenas disse que foi algo que aconteceu no trabalho, mas que não era nada demais. Quando tive a chance de olhar o telefone dela mais tarde naquela noite, tive que ser extremamente cuidadoso para conseguir, e fui ver as mensagens dela com o Paolo. Vi que tudo tinha sido apagado. Eu sabia com certeza que ela conversava com o Paolo pelo WhatsApp, então o fato de não haver absolutamente nada lá, me deixou desconfiado. Presumi que, no momento em que ela sentiu que eu poderia saber da mensagem, limpou tudo para remover qualquer evidência. O que ela não apagou foram as mensagens com a sócia dela. Quando cheguei em casa, ela mandou mensagem para ela, o nome dela é Jasmine, descrevendo que eu estava apenas um pouco de mau humor e nada de louco. Jasmine não pareceu gostar da conversa e mencionou que já tinha dito a ela que aquilo tudo era uma má ideia e que, daqui para frente, não queria ouvir mais nada sobre o assunto. Em toda a conversa, elas foram muito cuidadosas para não mencionar do que estavam falando, mas eu tinha certeza de que era sobre o Paolo. Realmente não havia outra explicação. Carol parecia um pouco chateada por sua amiga não lhe dar corda, o que me deixou ainda mais furioso, porque ela falava sobre isso como se fosse uma universitária, que quase foi pega traindo, e não uma mulher casada há uma década. Não culpo Jasmine por não ter me contado. Na vida dela, a Carol vem antes de mim. Eu sei disso. Ela é uma boa pessoa, mas seria esperar demais que ela passasse por cima da amiga, para me avisar que a Carol estava me traindo. Isso seria pedir muito. Pelo menos, fico feliz que ela nunca tenha alimentado a ideia. Tirei fotos das conversas com o meu celular e parei por ali. Não queria fazer muito, mas sim, acho que era tudo o que eu precisava em termos de prova. Não é algo totalmente explícito, mas é mais do que suficiente para eu tomar uma decisão sobre o nosso casamento. Não vou continuar em algo assim. Ela não me ama tanto quanto eu quero ser amado, mas é tão fácil para ela enviar mensagens picantes para um cliente. As mensagens provam que eles já dormiram juntos antes. Não sei quantas vezes aconteceu, mas tenho certeza de que aconteceu, e tenho certeza de que dormi com ela depois disso. Provavelmente. Isso me enoja, e só me dá ainda mais certeza de que não quero ter mais nada com ela. Não acho que haverá um grande plano mirabolante para confrontá-la porque, sendo honesto, estou apenas cansado e ferido. Estou tão machucado pela traição dela, e mesmo assim, não consigo nem encontrar forças em mim para machucá-la da forma que ela me machucou. Eu nunca mereci nada disso. Mas não vou ficar me lamentando aqui, então deixem-me encerrar por agora. A atualização 1. Esta é uma atualização do post anterior. Eu confrontei a Carol sobre a traição. Foi caótico, exatamente como eu esperava, mas estou feliz por ter feito. Parecia que a cada segundo extra que eu não a confrontava, as coisas ficavam piores e piores na minha cabeça. Eu simplesmente tinha que fazer, então não perdi muito tempo. A primeira coisa que eu sabia que precisava fazer era arrumar um advogado de divórcio. Tive que contar a um amigo sobre a situação. Ele é um bom amigo, mas, mesmo assim, eu realmente queria passar por tudo em silêncio. Não queria toda a atenção e consolo que vem por estar no centro de uma situação como esta. Eu disse isso a ele, então, felizmente, ele manteve o assunto no mínimo possível. Ele já passou por um divórcio, então pôde me indicar a pessoa que cuidou do caso dele. Encontrei-me com ele, expliquei toda a situação e, no final, com base no que ele me disse, decidi contratá-lo para o divórcio. Ele entende do assunto. Deixei claro que quero os papéis prontos o mais rápido possível, e ele me disse que faria isso. Não queria ser muito explícito, mas encontrei formas de ocultar alguns dos meus bens antes do divórcio. Senti que se fizesse mais do que isso, seria muito óbvio, e eu não queria ser pego no ato. Certifiquei-me de que o advogado soubesse disso, e ele me ajudou com alguns processos.
Ele tinha ajudado meu amigo a fazer o mesmo também, embora em uma escala maior do que a minha. No entanto, no caso dele, ele levou o tempo que precisou antes de tornar o divórcio público, então conseguiu ser mais minucioso. Assim que os papéis ficaram prontos, soube que era hora de confrontar a Carol. É loucura que eu ainda tivesse um fraco por ela antes do confronto? Eu sabia que assim que começasse a falar sobre o que ela tinha feito comigo, a raiva iria surgir, mas uma grande parte de mim nem queria começar nada com ela. No entanto, eu não conseguia me imaginar ficando com ela depois disso. Eu não conseguiria aguentar mais do que 1 ou 2 dias extras, então tive que puxar o gatilho e acabar logo com tudo. Avisei que precisava falar com ela sobre algo muito importante. Vi a expressão no rosto dela. Foi preocupação instantânea. Não sei se a mente dela foi direto para o Paolo, o amante, mas espero que tenha ido. Disse a ela que tinha descoberto algo muito perturbador e queria dar a chance dela contar o lado dela da história. Disse que tinha visto a mensagem que ela deletou semanas atrás, e ela deu um pulo na cadeira. Perguntei para quem era aquela mensagem. Ela fez uma longa pausa. Perguntei de novo, e ela disse que era para a sócia dela no trabalho, como já tinha me dito. Perguntei se ela estava tendo um caso com a sócia e que ela precisava me explicar por que estava me traindo com ela. Ela começou a falar rápido, tentando explicar que não era o caso. Ela e Jasmine eram amigas há anos. Não havia pensamentos íntimos entre as duas. A situação apenas parecia pior do que realmente era. Ela alegou que Jasmine queria conselhos sobre conversa picante para usar com o parceiro dela, e que ela tinha enviado aquilo para ajudar. Perguntei por que ela simplesmente não falou pessoalmente, já que ambas estavam no trabalho. Ela alegou que Jasmine tinha saído para um intervalo ou algo assim, e não estava no escritório no momento. Apontei que ela estava carregando móveis com alguém, e eu tinha certeza de que não estava fazendo aquilo sozinha. Ela começou com outra desculpa, mas eu a interrompi e disse que ela poderia parar de mentir, porque eu via que ela estava tendo dificuldade com tantas mentiras. Disse que o amante dela não era Jasmine, mas sim outra pessoa, um homem. Ela não disse nada quando eu perguntei, é o Paolo, sim ou não? Ela ficou rígida, como se tivesse levado um choque. Sempre me lembrarei de como ela ficou naquele momento, quando percebeu que o que ela julgava ser um segredo bem guardado, era algo que eu tinha descoberto, e ela provavelmente não fazia ideia de como eu sabia. Ela tentou negar e, novamente, eu disse para não se dar ao trabalho. Ela ficou em silêncio depois disso, e foi quando apontei cada prova que eu tinha. Eu queria deixar extremamente claro que ela não conseguiria escapar daquela situação, a menos que quisesse me contar uma história muito estúpida, como vinha tentando fazer. Ela apenas ficou ali sentada, muito quieta. Não sabia o que dizer, porque realmente não havia nada que pudesse ser dito. Ela sabia que seria burrice tentar mentir. Sabia que seria ridículo me dar uma daquelas desculpas estereotipadas, do tipo, não significou nada. O que ela decidiu dizer, no fim das contas, foi, sinto muito. Ela disse que sabia que tinha ferrado com tudo. Ela sabia que nunca seria capaz de consertar as coisas, mas queria que eu soubesse que estava arrependida. Tinha feito por puro egoísmo, não apenas pelo prazer, mas pelos negócios. Perguntei se ela tinha mentido quando afirmou que o Paolo tinha se afastado, e ela confirmou que sim. Ela não queria que eu me preocupasse com ele. Ele ainda estava insistindo naquela época, ela não tinha intenção de aceitar naquele momento, mas, eventualmente a ideia se tornou atraente para ela. Ela traiu a primeira vez e se sentiu horrível, mas o fato de já ter feito uma vez, tornou a vez seguinte mais fácil. Jasmine sempre foi contra, mas ela não a ouviu. Aquilo a fazia se sentir jovem e bonita. Tinha sido excitante. Nunca foi pessoal ou contra você. A culpa foi inteiramente minha, disse ela. Acho que apenas fiquei sentado por alguns instantes, absorvendo tudo. Então eu lhe disse, tudo bem. Feito isso, levantei-me e saí. Antes de sair completamente do cômodo, eu disse que ela poderia ficar com o Paolo e que, no mínimo, ela poderia sair de casa. Ela gostava dele, claramente, e ele gostava muito dela, então ela não ficaria desamparada. Poderia ir morar em uma das casas ou hotéis dele. Ela estava chorando enquanto eu dizia isso, mas não contestou, porque não tinha base nenhuma para lutar. Não havia uma única coisa que ela pudesse dizer naquele momento, que fizesse sentido. Por fim, ela arrumou todas as suas coisas e saiu de casa, pelo que sou grato. Ela não fez alarde, mas se tivesse feito, eu mesmo teria embalado as coisas dela. Eu não derramei uma única lágrima, apesar do quanto ela chorava. Carreguei as coisas dela até a porta e, assim que tudo estava do lado de fora, fechei a porta e passei o ferrolho. Ela colocou tudo no carro sozinha. Fiz questão de que ela fosse citada com os papéis do divórcio enquanto estava na empresa dela. Não sei se havia clientes lá no momento, mas espero que sim. O próximo passo era o divórcio e, esperançosamente, como ela agora tem um homem rico, não faria disso uma dor de cabeça. A atualização 2. Estou muito feliz em dizer que toda essa fase de divórcio da minha vida acabou.
Fico feliz por ter conseguido chegar ao fim inteiro, porque houve noites muito sombrias na jornada até aqui. Conheço a Carol por uma grande parte da minha vida e, durante todo esse tempo, pensei que ficaríamos juntos para sempre. Claramente, não foi o caso. Isso me entristece, e foi incrivelmente triste em algumas noites, mas eu superei. O divórcio foi limpo. Não conseguimos entrar em acordo quando tivemos a chance, mas no momento em que o juiz assumiu o caso, tudo correu exatamente como eu esperava. Eu trabalho para uma empresa, mas ela é dona de um negócio que começou depois de nos casarmos. Eu poderia ter ficado com uma fatia gorda da empresa, mas, em vez disso, fiquei com a casa, sem repassar nenhum valor a ela, evitando assim a confusão de refinanciamento. Houve alguma movimentação em nossas economias. Eu tinha muito dinheiro guardado, então ela ficou com um pouco, mas nada substancial. A melhor parte é que eu já tinha ocultado alguns bens que valiam um pouco, e eles basicamente permanecerão comigo. No momento em que finalizamos as coisas, eu a bloqueei em todas as redes sociais. O amor que eu sentia por ela tinha derretido, e sobrou apenas ressentimento. Eu sabia que ela estava tentando entrar em contato, porque meu telefone mostra quando há tentativas de chamadas de números bloqueados. Não sei por que ela estava tentando falar comigo, pois não havia absolutamente nada que nos unisse mais. Ela veio um dia, até a minha casa, alegando que estava preocupada comigo. Eu disse a ela que estava bem e, sem muita emoção, disse que nunca mais queria vê-la ali. Ela começou a chorar e disse que só queria me abraçar uma última vez. Ela tinha percebido como a vida dela era diferente sem mim. Fechei a porta na cara dela. Nunca fui uma pessoa fria, e ela deve ter ficado chocada ao ver como eu estava diferente. Você não pode trair e ainda esperar que seu relacionamento permaneça o mesmo. É o que eu penso. Se ela achou que seríamos maduros e continuaríamos amigos depois de tudo isso, então ela não tem ideia de como as coisas funcionam no mundo real. Ela tem o Paulo agora, pode construir a vida feliz que quiser com ele, e eu encerrei totalmente o assunto com ela. Comentários sobre o relato. Muita gente faz empresas crescerem sem dormir com clientes. Aquilo não foi estratégia. Ela subestimou tanto o marido, que acreditou que ao apagar a mensagem rapidamente, e fazer uma ligação fingindo cansaço, teria o controle total da situação. E ela aparecer depois, pedindo abraços e um desfecho não foi remorso. Foi arrependimento por a vida não ter saído como ela imaginou. Ela não sentia sua falta. Sentia falta da estabilidade, da segurança e da versão de si mesma que ela conseguia ser, enquanto você mantinha tudo sob controle. Você não perdeu um casamento. Você escapou de um que já estava oco pelas suas costas. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.